Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise da análise do GE. Uma análise psicológica minha. Vamos comentar sobre isso e muito mais além do texto. Quiser saber um pouquinho mais, vem no meu divã e só bora. E bom, porque eu sempre faço, eu quero dar uma situação antes de todo mundo entender o seguinte: por que eu sempre pego essa análise do GE? Porque isso daí é como se fosse uma análise de caso. Eu pego justamente o que a pessoa me conta sobre o que está acontecendo e eu simplesmente analiso por cima e verifico se realmente é coeso ou não é coeso, se bate com a realidade ou não bate com a realidade. Dito isso, esteja muito claro, bora falar sobre a análise do GE. Análise: com dinizismo on, Fluminense mostra evolução em momento decisivo do Campeonato Carioca. Time atropela o Bangu, apresentando futebol vistoso, ofensivo e de troca de passe. Tá, até aí só falou fato. O dinizismo, enfim, deu ar da graça em 2023. Eu diria que o dinizismo ele deu ar da graça no jogo contra o Audax. Tá? Então, eu discordo muito disso. Eu acho que o Audax, eu não sei o que aconteceu. Eu até falei, eu fiz um vídeo no pré-jogo de Fluminense Audax e depois você pode também ver o próprio pós-jogo do Fluminense Audax. Tem uma playlist de pré e pós-jogo em que eu comentei que, cara, era dali pra realmente melhor e era pra ser ali o futebol do Fluminense. E não é à toa que, na minha concepção, que o Audax ele mudou a chave do Fluminense. E dali realmente falou assim: então é assim que se joga com o Diniz. Então é muito interessante e muito importante a gente entender que não foi no Bangu, mas sim foi no Audax. Teve alguns problemas justamente ainda com o Vasco, mas mesmo assim demonstrou o dinizismo da sua magnância dentro do Fluminense. Então não foi no Bangu, foi justamente no Audax. Com o estilo de jogo ofensivo, com troca de passes encaixados e futebol vistoso, o Fluminense atropelou o Bangu por 5-0 no Mané Garrincha em Brasília e mostrou a evolução em um momento chave do Campeonato Carioca. E bom, o Bangu ele tinha pelo menos umas quatro titulares que não foram ao jogo, ou por problemas físicos, ou por problemas de lesões. Então eu não posso falar que realmente houve uma evolução. Eu acho que mesmo se tornando um grande resultado, a avaliação está incorreta sobre um estado de futebol vistoso. Eu acho que tinha muita gente que estava realmente cansada. O Bangu realmente não foi aquele Bangu que eu esperava. E muito esperava do Felipe, né? Não é à toa que tanto eu quanto o Diniz falamos a mesma coisa, né? A gente estava no mesmo sintonia. Eu falei muito do Felipe, o Diniz falou muito do Felipe. Para você ver só como que está a situação. Em jogo da penúltima rodada da Taça Guanabara, a equipe de Fernando Diniz teve a melhor performance até aqui do ano. Tá. Eu aceito isso. Mesmo com evidente qualidade técnica inferior do elenco adversário, vale citar o jogo de intensidade apresentado pelo Fluminense, que desde o início foi dominante e não sofreu perigo em algum momento. Tudo bem. Até agora nada que seja realmente verificado. Com 65% de posse no jogo, o Fluminense apresentou algo diferente do que mostrava até mesmo diante de times de menor investimento estadual. Troca de passe com objetividade. Já te falei, o Audax fez isso também, mas é por isso, ainda estava engrenando. Eu acho que é muito mais a questão de palavras do que propriamente dito de atitude. Se eu fosse colocar em palavras, eu acho que engrenou de vez. Mas para falar justamente sobre que ele não tinha feito isso daí lá atrás, ele tinha feito com o Audax. Muito pela grande atuação do Ganso,
que teve o melhor desempenho na temporada e vinha devendo até aqui. Concordo. Mérito também do incansável John Arias, que mais uma vez foi onipresente, e do volante André, recém-convocado e que dá solidez ao meio de campo. Uma coisa interessante que eu sempre afirmo é, falando de André, eu acho que essa convocação de André ajuda muito o Fluminense. Se não sabe como. Você percebeu que só foi o André ser convocado que o Fluminense conseguiu meter 5-0? E se o André não fosse convocado? Seria quanto? O primeiro gol saiu de bola parada. Aos 9 minutos, o Ganso cobrou falta com maestria por fora da barreira e encontrou o ângulo direito do goleiro Matheus Santillo. Um golaço. E claro, o Ganso ele falou lá atrás que ele já queria justamente ter feito esse gol no Fluminense há muito tempo. Sem diminuir o ritmo, o Fluminense buscou o segundo gol com o Germancano após boa jogada de Arias pelo lado direito. A dupla de gringos mais uma vez mostrou grande sintonia. Tudo bem. No segundo tempo, o panorama seguiu mesmo, com o Fluminense com linhas altas, com até zagueiros à frente no meio de campo e apresentado grande volume de jogo. Aliás, uma coisa que eu fiquei muito chateado é que me parece que o time inteiro do Bangu estava muito assustado. Eu não sei porquê. O goleiro Fábio, que em vários outros jogos da temporada foi atuante e saiu como o melhor em campo, desta vez seguiu assistindo ao jogo do gramado. Acho que só foi uma ou duas participações no máximo. O terceiro e quarto gol foram em cobrança de pênalti. Aos 15, Martinelli foi derrubado na área e a arbitragem marcou penalidade acertadamente. Arias cobrou bem no cantinho direito do goleiro para expurgar de vez a questão do pênalti batido por Carregari no clássico com o Botafogo. Ótimo, uma boa lembrança nesse texto. Aos 30, Giovani foi quem sofreu o pênalti na área, sofreu falta na área, de início para Cano cobrar. Isso, cara, deixa eu falar uma coisa aqui. Isso aqui que você está lendo aqui, Diniz pediu para Cano cobrar, ele parar por aqui, é maravilhoso pro texto. Por quê? Porque isso aqui já deixa justamente assim, cara, será que vai dar ruim? Será que não vai dar ruim? Eu gostei da fórmula que estava feito aqui e tudo mais, e vamos ver o que aconteceu. O artilheiro que só tinha batido um pênalti pelo Fluminense, prestado na final do Carioca 2022, desde que foi contratado no ano passado, desta vez converteu. Fez uma batida de segurança no rasteiro, no meio, e chegou ao 9º gol em 8 jogos na temporada. Só pra gente comentar aqui uma coisa. Infelizmente não vai ser dito aqui, mas é importante esclarecer que o Cano, ele sempre foi colocado como um cara que não sabia bater pênalti. E pra mim, esse pênalti ele converteu, mas foi muito mais um demérito do goleiro do que um mérito do próprio Cano. Então se preocupa ainda muito o Fluminense. Mas é sempre bom observar que é o primeiro gol do Cano por pênalti durante todos esses 55 gols, 56 gols que o Cano já tem pelo Fluminense. Antes do fim, David Braz cruzou de fora da área pelo lado direito, encontrou Marrone, que cabeçou firme para fechar a goleada. Marrone, sim, aquele Marrone que todo mundo detesta. E que até agora não mereceu estar no Fluminense. O resultado com placar elástico e a atuação convincente representa a motivação e a resposta que o time precisava dar nesse momento, com o clássico no visual e a competição próxima da semifinal. Eu falei isso também, eu coloquei até no pré-jogo e no pós-jogo justamente preparativos para a semifinal. Eu acho que já começou a preparar um pouquinho no Bangu, ganhando do Flamengo e se consagrando campeão do campeonato da Taça Guanabara. Já vai ser justamente um outro para realmente fazer com que o Fluminense consagre campeão do Campeonato Carioca de 2024. O Fluminense aí vai falar aqui bastante sobre isso, mas eu acho. Vamos lá. Na minha concepção, esse texto aqui ele foi rico, ele
ele foi rico em formatação de texto, mas muito pobre de texto. Por exemplo, ele não ter falado que o Cano não metia gol de pênalti, que realmente tinha muito essa questão da torcida com a questão do Cano fazer gol de pênalti. Isso tudo pra mim faltou. Mas fazer o quê? É só uma análise minha. E a sua análise perante esse texto, qual que seria? Se inscreve no canal, faz o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e saudações tricolores.